esses elementos que eu apresentei aqui para vocês faz com que surja uma pergunta que era uma pergunta muito clássica na época, e aí eu estou falando na década de 80. A pergunta era: o que é educação física? Né? Na dinâmica, na procura de responder a essa pergunta, é que foi necessário o desenvolvimento de todas essas obras, né? Esses livros, essas referências. E elas trouxeram para a gente, no seu conjunto, tá? Duas perguntas que, para mim, continuam ainda valendo, e valendo muito, talvez até valendo muito mais do que a época, né? Que perguntas são essas? São essas duas perguntas que estão aí ao lado do pensador de Rodin, né? Ou seja, qual a questão fundamental da educação física atualmente e qual o conhecimento necessário de ser conhecido pela área da educação física brasileira. Então, essas são duas perguntas que eu espero que vocês fiquem com elas, tá? Durante todo o processo de desenvolvimento aqui do nosso diálogo, e a gente pode, posteriormente, discuti-las. Outras questões vão aparecer, mas é fundamental que a gente tenha essas duas em mente, né? Então, esse processo do desenvolvimento da teoria, esse processo do desenvolvimento da crítica, ele vai aparecer muito fortemente na década de 80, mas não vai aparecer, pessoal, de maneira natural, né? Ou seja, o fenômeno do desenvolvimento da teoria crítica na educação física brasileira tem elementos objetivos, tem elementos concretos, né? Não diz respeito a pessoas iluminadas que um determinado dia da sua vida acordou, né, de um sono profundo, letárgico, e pensou assim: preciso construir uma teoria crítica da educação física. Não. Alguns elementos são apresentados para que isso ocorra. E aí, Andrezela, eu vou pedir para que você pode colocar todos os elementos aí. Isso. Bem, os elementos que são esses que estão postos aí, né? Ou seja, houve necessidade do desenvolvimento de uma determinada compreensão sobre a educação física, portanto, nós precisávamos fazer estudos, então muitos brasileiros foram se doutorar no exterior. Se doutoraram no exterior, e aí esse é o movimento. Se doutoraram no exterior, vieram para o Brasil, aqui abriram cursos de pós-graduação, em nível de especialização e em nível de mestrado. Esses mestrados suscitaram, portanto, várias produções no âmbito acadêmico. Essas produções se transformaram em livros, em revistas científicas. Essas produções tinham necessidade de ser socializadas, portanto, precisávamos ter eventos científicos para podermos apresentar as nossas produções. Então, tudo isso foi criando um caldo, foi criando uma relação muito estranha até o momento à educação física, né? O debate acadêmico da educação física foi uma coisa muito nova para a educação física, porque a educação física ela sempre esteve pautada dentro do seu aspecto
biomédico, portanto, ela se alimentava dos estudos oriundos da medicina e do seu aspecto militar. Então, ela se alimentava dos estudos oriundos do Exército, um de âmbito teórico e um outro de âmbito prático. Então, o profissional, o professor de educação física, ele não produzia o conhecimento que ele mesmo consumia. Ele consumia conhecimento produzido por outras áreas de conhecimento, a área médica e a área militar. Então, é nessa época que esses elementos começam a aparecer. Só que tem um que não está colocado aí, mas que eu, particularmente, considero fundamental nesse processo. Ou seja, nesse processo de desenvolvimento de uma consciência crítica que consegue olhar para a educação física e ver na educação física outras possibilidades. Encontrar na educação física uma área de conhecimento que vai tematizar alguns elementos, no caso aí, pode ser da cultura corporal de movimento, enfim, a gente também vai falar um pouquinho sobre isso lá na frente, vai tematizar isso dentro de outras perspectivas, né? Como, por exemplo, a perspectiva histórica. Que elemento fundamental é esse? No meu entendimento, tá, pessoal? No meu entendimento, o elemento fundamental que vai dar esse salto, eu diria até radical no campo da educação física, e aí radical no sentido de ir à raiz dos fenômenos, tá? É o processo que ficou conhecido de redemocratização do Brasil, né? Acho que é importante a gente falar sobre isso, porque nós estamos vivendo um contexto em que esse processo de redemocratização lá de trás culmina com um processo de uma democracia débil, quando pensávamos já ter resolvido o problema da democracia no nosso país, né? Porque em toda a história republicana, ou melhor dizendo, em toda a história brasileira, sempre há, no processo do desenvolvimento da sua sociabilidade, principalmente quando essa sociabilidade começa a atingir outros setores, os setores mais marginalizados da sociedade, vem a elite brasileira e dá um golpe, né? Nós sofremos um golpe recentemente com a retirada da presidenta Dilma como presidente do Brasil, né? E esse golpe foi um golpe diferente do anterior, mas foi golpe. E mostrou claramente a fragilidade da nossa democracia. Então, aquilo que era um elemento fundamental da reflexão, do pensamento, e que colocava a necessidade de discutir a educação física dentro de um paradigma crítico, volta no nosso contexto atual, né? E aí isso aí pode ser elemento para a gente também discutir um pouco lá na frente. Mas o que eu quero enfatizar para vocês é que essa base de mudança estrutural, nós estamos, portanto, saindo de um regime civil corporativo militar, alguns chamam de ditadura militar, mas eu gosto de chamar de civil corporativo militar, porque teve participação da população brasileira, teve participação de grandes conglomerados nacionais e internacionais, e teve participação também, obviamente, dos militares, né? Então, esse processo de redemocratização colocou um desafio para a educação física. Repensar as suas bases,
né? Repensar os seus paradigmas, repensar os seus modelos. Por quê? Porque entendíamos que a educação física, em função da sua tradição, ela se constituía como um ariete, como um instrumento do regime, né? Como um instrumento que, através da sua prática, dos seus métodos ginásticos, por exemplo, fortalecia um determinado tipo ou nível de consciência e de prática social que conservava a realidade tal e qual. E precisávamos reverter essa situação, né? Uma nova sociedade, mesmo que sob o mesmo modo de produção e reprodução da nossa existência, sociedade capitalista, mas um novo modelo de gerenciar esse modo de produção da vida estava sendo desenvolvido no Brasil e nós precisávamos, portanto, rever a nossa condição, ou seja, como é que nós iríamos participar desse processo. Nós continuaríamos reforçando o modelo até então, e aí, gente, até então é lá da década de 80, tá? Ou nós iríamos romper com esse modelo?